Irmãos, nós vamos orar pelas crianças. Eu quero convidá-las que venham aqui à frente. Nós iremos orar por elas. E enquanto elas aqui se aproximam, você já abra a sua Bíblia no livro de Juízes novamente. Vamos orar por elas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento tão gracioso que temos esta oportunidade de prestarmos a Ti esse culto de louvor. Obrigado por cada vida que está aqui. E queremos te louvar também por essas crianças que vieram a este culto, por cada uma delas. Eu peço a Tua graça, a Tua bênção, te louvo pela vida delas, porque elas pertencem ao Senhor. Que o Senhor seja abundante sobre elas e que elas cresçam guardadas por Ti. Abençoe seus pais, para que sejam instrumentos do Senhor para ensiná-las sempre as Tuas verdades. Esteja com essa comunidade também e que elas sejam grandemente abençoadas por Ti. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Ok, podem ir. Irmãos, abram suas Bíblias comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Todo mundo achou aí? Irmãos, nós estamos próximos de começar um novo ano, 2022. E é um ano com muitas expectativas. E é natural que a gente vá começar um outro ano e a gente crie expectativas, faça planos para o próximo ano que vai começar. E normalmente, quando a gente quer começar um novo ano, às vezes nós começamos um novo ano com os mesmos erros e com os mesmos hábitos do ano que termina. E a consequência natural será sempre que será apenas um ano novo, mas ele não será, de fato, uma nova história. E se a gente quer começar uma nova história, e talvez muito mais agora, mais significativo, porque já são quase 2 anos que a gente convive com uma pandemia que tem nos afetado de uma forma ou de outra, nós devemos estar conscientes, sem sombra de dúvida, que para começarmos uma nova história, um novo ano, precisamos de fato começar uma nova jornada. E para começar uma nova história, precisamos de fato mudar as atitudes. E é isso que é mais significativo. É mudarmos a nossa mente, mudarmos a nossa forma de enxergar aquilo que nos cerca. Sendo assim, eu quero trazer ou propor para os irmãos 3 mensagens no livro de Juízes. Eu quero pensar com os irmãos 3 textos. Hoje, dia 31, e no primeiro domingo de janeiro. Hoje eu vou tratar Juízes, capítulo 2. No dia 31, Juízes, capítulo 7. Olhar para a história de Gideão e aprender, a partir daquela experiência daquele juiz, e terminar no dia 2 falando sobre Juízes, capítulo de número 10. E hoje, portanto, eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre Juízes, capítulo 2, como de fato eu já disse. E aí, então, quero levá-lo a pensar, já que começaremos um ano novo, que você não apenas entre num novo ano, mas que você entenda que se entrar com os mesmos erros e com os mesmos hábitos, será apenas mais um ano na sua história. Para que possamos entender o capítulo que a gente vai ler, eu quero fazer aqui apenas uma rápida menção do livro, para que você possa entender o contexto. E a partir daí, então, entendermos algumas verdades preciosas
que esse texto nos propõe. O livro de Juízes, ele não diz quem lhe escreveu. Há uma tradição judaica que diz que foi Samuel, mas não se tem como comprovar este fato. O fato é que é um livro de autoria anônima. E o livro, ele compreende, ou melhor, ele deve ter sido escrito ali perto do reinado de Saul, mas com toda certeza antes do reinado de Davi. E esse livro, ele compreende um período longo, de pelo menos 200 anos, da história de Israel, que vai desde ali Josué até, de fato, o reinado de Saul. Nesse período, Israel, ele era dividido em tribos, as famosas 12 tribos, e, portanto, havia um governo ou uma política no qual havia uma assembleia tribal. Havia os clãs, os anciãos de cada tribo, os conhecidos como príncipes que governavam, e eles então se reuniam ali, mas tinham a religião e Yahvé como sendo o grande Deus, e a aliança que foi dada por Deus, por meio de Moisés, como aquilo que os unia ali. Mas não tinha nessa época um governo central, o que vai acontecer só no futuro, quando Saul, Davi e Salomão vão de fato se tornar rei. A lógica do livro é que há um grande juiz, um grande rei, um grande senhor, que é o Todo-Poderoso. E se esse povo vivesse servindo a esse Deus, seriam de fato felizes. Mas também, se quebrasse a aliança desse Deus, iriam experimentar do dissabor de viver longe do Todo-Poderoso. Esses juízes que o texto nos trata, que é por volta de 12 juízes, entre homens e mulheres, aparece, por exemplo, a figura de Débora. Ele não era necessariamente um juiz no sentido jurídico do termo. A gente às vezes se confunde por causa da expressão, mas os juízes, na verdade, eles eram os salvadores, eles eram libertadores que Deus, que Yahvé levantava todas as vezes que aquele povo estava sendo oprimido por algum inimigo. Portanto, esses juízes, eles eram esses libertadores, esses salvadores, de fato, do povo. Mas, esses 200 anos, foi um tempo de oscilação espiritual. Era um tempo onde o povo de Israel, em alguns momentos, vivia uma busca por Deus, mas o texto se propõe narrar grandes períodos de decadência espiritual, onde esse povo, portanto, afastou-se de Deus, distanciou-se do Senhor. E é exatamente sobre isso que vou tratar aqui hoje. Mas, mesmo olhando para o passado, mesmo olhando para uma história antiga, te fazendo pensar na história que vai começar. E eu quero então te levar nessas 3 mensagens, pensar no tempo. Hoje eu vou falar sobre o passado. No dia 31 quero falar do presente. E lá no dia 2 falar do futuro. Se assim Deus permitir, já estaremos em 2022. E hoje eu quero te fazer pensar, olhando para a história do passado, para uma narrativa do passado, mas fazendo com que você enxergue o que vai acontecer. Que o novo ano que começa, ele precisa, sobretudo, que nossas atitudes e que a nossa mentalidade possa ser alterada. E, portanto, esse contexto aqui do livro de Juízes, que narrei, ainda que brevemente, nos mostra uma oscilação espiritual, mas muito esse texto tem a nos ensinar nessa noite. Daí, então, eu quero convidar você a ler comigo o texto de Juízes capítulo 2. Quero nessa noite propor o seguinte tema para a gente pensar. Começando uma nova história. Lições do livro de Juízes. Então esse é o nosso tema. Começando uma nova história. Algumas lições que quero trazer do livro de Juízes. Quando falo nova história, estou pensando naturalmente no ano que começa. Está aí às portas. Mas eu quero convidar você a ler comigo, portanto, agora, todo o capítulo 2 de Juízes. É um capítulo pequeno, mas quero que você preste bem atenção naquilo que o texto nos diz. Veja o que o texto diz. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais.
eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí clamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Só um detalhezinho, essa palavra Boquim significa chorões. Essa seria uma tradução do termo. Boquim, portanto, significa chorões. Verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera, e jurara, estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Aqui, como eu disse, juízes, salvadores, libertadores. Verso 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitara juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos, dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, com seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Daí então, amados, diante desse contexto todo, de profunda oscilação de Israel, nós podemos observar algumas lições, mas eu quero enfatizar de novo aquilo que proponho, começando uma nova história, a partir de algumas lições do livro de Juízes. Daí então eu quero dividir essa mensagem
em algumas partes, primeiramente duas. Eu quero mostrar aquilo que o texto nos diz, que foi a causa do erro daquele povo, e as consequências, portanto, que vieram sobre eles por causa dos seus erros. E a partir, então, dessa análise daquilo que foi erro, e das consequências, eu quero terminar essa mensagem trazendo algumas lições, pensando então, olhando para o passado, mas pensando no novo ano que começa. Daí então eu quero mostrar 3 razões muito claras no texto, que foram elas as razões que levaram Israel a errar e a pecar. Preste bem atenção. A primeira delas, é claro no texto, em mostrar que o primeiro erro de Israel foi esquecer-se do compromisso da aliança. O tempo passado se tornou, portanto, para aquele povo um inimigo. Eles se esqueceram do compromisso da aliança. O tempo, em vez de amadurecê-los, fez exatamente o oposto. Se tornou inimigos daquele povo, ao ponto deles abandonarem a verdade do Senhor. Observe novamente comigo alguns textos, alguns versículos. Veja aí de novo o versículo 1 até o verso 5. Diz: subiu o anjo do Senhor. Essa figura do anjo do Senhor é claro, na grande maioria dos estudiosos, entender que refere-se a Cristo pré-encarnado. É uma teofania ou uma cristofania. É uma manifestação de Jesus. Nós percebemos isso pela autoridade que o texto diz. Veja, subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança contra os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Aí uma pergunta crucial: que é isto que fizestes? O texto, portanto, nos mostra que o grande erro deste povo foi exatamente esquecer-se da aliança. O tempo passou, logo após Josué, a morte de Josué, aquela geração toda morreu. O tempo passou e eles foram se esquecendo, foram naturalmente se envolvendo com a cultura vigente e se esqueceram da aliança do Senhor. Por isso eu disse que o tempo se tornou para eles como um inimigo. Em vez de eles amadurecerem e crescerem, quanto mais passava o tempo, exatamente ocorreu o oposto. Quanto mais passou o tempo, mais distante do Senhor eles ficaram. O versículo 6 até o verso de número 13 diz claramente que eles abandonaram o Yahvé, o Todo-Poderoso, e começaram a adorar os deuses dos cananeus. Lembre-se, aqueles povos que lá estavam, inúmeras tribos com seus reis adoravam um Deus específico chamado Baal. Baal significa Senhor. E portanto Baal era adorado das maneiras mais abomináveis diante dos olhos do Senhor, com prostituições, com violências, com sacrifício de crianças. E portanto estas nações foram condenadas por Deus. E quando Deus, portanto, envia Israel para que adentre aquela terra, era exatamente para expulsar aquele povo de lá, que contaminaram aquela terra, mas eles não poderiam se esquecer da aliança que Deus fez com eles, lá no Monte Sinai, por meio de Moisés. E aí então ocorreu que depois, portanto, que Josué morreu, que aquela geração morreu, e que apenas as histórias foram contadas, eles se esqueceram do Senhor. Se esqueceram, portanto, do compromisso da aliança. Se esqueceram daquilo que foi ensinado, daquilo que foi dito, das histórias que foram contados a eles, de um Deus poderoso, grandioso, que os libertou lá do Egito. É por isso que o anjo do Senhor diz: eu vos libertei lá do Egito. Essa mensagem é dita constantemente, regularmente é dita para que eles nunca se esqueçam que foi Deus que os criou, foi Deus que os fez nação, foi Deus que os fez povo, foi a mão poderosa do Todo-Poderoso.
mas eles se esqueceram do compromisso. Esse foi o primeiro erro. Se esqueceram daquilo que foi dito. Mas há um segundo erro que eles cometeram. Nós encontramos isso no versículo 12 e no versículo de número 13. Diz assim o texto: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O segundo erro não foi apenas esquecer da aliança. O tempo passou, uma geração veio, e o tempo é cruel. O tempo tem a tendência de nos fazer esquecer. O tempo tem a tendência de nos fazer não lembrar das verdades que foram ditas. É por isso que muitas vezes se torna o nosso inimigo. No caso de Israel foi isso. Anos haviam se passados e eles se esqueceram. Mas o segundo erro, portanto, foi exatamente deixarem ser influenciados pelos povos que lá estavam. Eles cometeram um grave erro. Eles não expulsaram o povo que lá estava, porque Deus havia dito: vocês serão enlaçados, serão contaminados com a postura deles. Israel fez aliança, Israel se misturou, ele casou com aquele povo, criou, portanto, vínculos, e ele começou então a absorver aqueles valores, aqueles conceitos e aqueles princípios. Segundo erro, eles, portanto, não conseguiram influenciar aquele povo, mas, ao contrário, deixou-se ser contaminados pelas suas posturas, pelos seus pensamentos, e começou a adorar os seus deuses, e a fazer exatamente o que eles faziam. Esqueceram da aliança, e começaram, portanto, a ser influenciados por aquilo que eles faziam. Terceiro erro, que é claro no texto. Observe comigo agora, no verso de número 16. Veja o que o texto diz. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que pilharam. Deus era bondoso. Contudo, não obedeceram os seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, antes dos seus gemidos por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincendiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Terceiro erro. Eles tiveram mudanças de conveniências. Eles não se convertiam. Eles de fato não mudavam. Viviam, na verdade, segundo as circunstâncias. Deus não invalidou a sua aliança. Todas as vezes que o povo clamava, Deus, movido pelo seu amor, levantava um juiz que ia lá com um braço forte, usando os seus poderes que Deus dava, como o caso de Sansão, e libertavam. O juiz morria, ele se esquecia do Senhor e voltava a fazer coisas piores do que seus pais. Uma geração que vinha após o outro, fazendo pior do que a geração anterior. Uma geração após a outra, sempre mais longe do Senhor. E aqui começaram a ter um terceiro erro. Não converteram, não tiveram mudanças genuínas. As mudanças eram apenas exteriores. Porque mudanças exteriores são fáceis de acontecer. Mas toda mudança, de fato, só surge realmente quando é de dentro para fora.
E no caso de Israel, as mudanças eram apenas exteriores, movidos pelo medo, pela angústia, pelos inimigos que lhe roubavam os alimentos, que saqueavam as suas terras, saqueavam os seus bens. E aí lembravam-se do Senhor. Senhor, nos livra. Senhor, nos socorra. Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus, movido pela sua aliança, pela sua palavra, libertava juízes, libertadores. Mas Israel errou, porque tiveram apenas mudanças de conveniências, mudanças exteriores. Por dentro nada era transformado e nada era refeito, era apenas aquilo que os olhos viam. Daí então, queridos, esta pequena análise nos mostra claramente que Israel cometeu 3 erros. A primeira delas, como eu já disse, esqueceram-se da aliança. O tempo passou e eles se esqueceram daquilo que Deus havia feito por eles, das histórias que eles ouviram contar, que os pais lhe contaram e lhe disseram: olha, Deus nos livrou com um braço forte. Eles se esqueceram. Como muitas vezes nós esquecemos das histórias que contam para a gente. Segundo erro, eles deixaram que aqueles povos lhe influenciassem. Eles se tornaram iguais àqueles que estavam ao redor, em vez de fazer o contrário. E terceiro, tinham apenas mudanças exteriores. O coração deles não era alterado, não era modificado. É raro. E aí então nós encontramos aqui 2 consequências claras no texto, que são fáceis de serem percebidas. Diante do erro de Israel, então houve 2 consequências. A primeira delas, nós encontramos aqui no verso de número 14, do capítulo 2. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Verso de número 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. A consequência imediata aos erros foi a ira do Senhor. Foi o juízo de Deus. Foi a mão severa de Deus contra o seu próprio povo. E isso é algo que deve nos fazer pensar que todo ato nosso necessariamente vai trazer uma consequência natural, como fruto daquilo que a gente faz. No caso de Israel, se esqueceram da aliança. No caso, de fato, de Israel, deixaram ser influenciados pelos povos, tiveram uma mudança exterior, mas não real, e trouxeram sobre si o juízo de Deus. Mas há uma segunda consequência no texto. Observe comigo, ainda o versículo de número 3. Pelo que também eu disse, no caso o anjo do Senhor, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Versículo 21. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Queridos, não apenas veio a ira de Deus, mas em segundo lugar, tiveram que conviver com as consequências dos seus erros. Não apenas o juízo, mas tiveram que conviver com as consequências dos seus erros. E aqui há algo que nós devemos entender e trazer de maneira muito honesta no nosso coração. Quando Israel, portanto, afastou-se de Deus, quebrou a aliança, deixou-se influenciado por aquelas pessoas e não tiveram uma conversão genuína, Deus trouxe a ira, mas agora Deus permitiu que por todo aquele tempo eles vivessem como aqueles povos, como um laço perturbador.
Não é assim que acontece conosco também? Muitas vezes, irmãos, a gente experimenta do juízo de Deus. Mas muitas vezes, Deus não tira de nós as consequências que se arrastam por nossas vidas e talvez por todas elas, por toda a vida. Exatamente porque nos distanciamos do Senhor. É como, na verdade, algo que é feito, mas que fica ali uma ferida e uma cicatriz. E é claro, de maneira alguma, quero fazer que você pense na cicatriz ou na marca como algo desesperador. Não. O Senhor e a sua graça sempre nos assiste, mas faz com que muitas vezes olhemos para as cicatrizes, para que nós não nos esqueçamos daquilo que veio sobre nós. Para que nós não nos esqueçamos da ira do Senhor e da consequência de quebrar a aliança contra Deus. E é por isso, meus irmãos, que estou tendo um olhar para o passado, um olhar para aquilo que se foi, na expectativa daquilo que vai surgir. Pois eu comecei essa mensagem dizendo que todos nós, começamos um novo ano com muitas expectativas, e como nós temos expectativas, como nós queremos que 2022 seja muito melhor do que foi o ano que passou, na verdade os 2 anos que tem vivido. Mas o grande problema, como eu disse, é que nós sempre queremos começar o novo, com as mesmas mentalidades, com os mesmos erros, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com a mesma forma de enxergar as coisas. E olhando aqui para o texto, olhando para Israel de maneira específica, nós queremos um novo ano, mas quebrando a aliança, sendo influenciado por quem nos cerca, e tendo conversões falsas, simplesmente algo de fora, mas não algo de dentro, não algo genuíno, verdadeiro, sempre querendo aproximar-se de Deus, achando que o exterior convence o coração do Todo-Poderoso. Se vamos começar uma nova história, precisamos começar uma nova história mudando as atitudes do nosso coração. E esse capítulo de Juízes, nos levando para o passado e nos mostrando o erro de Israel, nos faz e nos convence mudarmos as nossas atitudes. E aí eu quero concluir essa breve mensagem, diante do tema que propus, começando uma nova história, lições do livro de Juízes. Eu quero terminar trazendo 4 aplicações, ou 4 lições finais, a partir daquilo que eu disse, que espero no Senhor, que sejam nessa noite, atitudes do seu coração, para um ano novo que começa. Primeira delas, é preciso lembrar do que Cristo fez. É preciso lembrar do que Cristo fez. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, e a Boquim disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. O erro de Israel foi esquecer-se. Se vamos começar um novo ano, irmãos, e queremos um novo ano, portanto, diferente de Israel, é preciso que a gente lembre daquilo que Cristo fez. E aí, eu chamo sua atenção para uma verdade profunda. Nós nunca temos condições, não temos poder, e não há erro nosso que possa invalidar a aliança de Deus conosco. Porque é obra dEle, é ação dEle, e é independente de mim e de você. É por isso, irmãos, que para começar um novo ano, eu não posso jamais me esquecer do que Ele fez. Se o anjo do Senhor diz: eu vos libertei do Egito, os seus pais contaram para vocês que com braço forte,
mão poderosa. Deus humilhou o Egito, abriu o mar vermelho. Lembre-se disto. A gente erra porque a gente esquece do que Deus fez. A gente erra porque a gente esquece que Ele foi levado para a cruz. A gente erra porque a gente se esquece do preço que Ele pagou por nós. A gente erra porque a gente se esquece do profundo amor, genuíno amor dEle por nós. E Ele nos amou quando não havia nada em mim e nada em você para ser amado. O que havia em nós era rebeldia, o que havia em nós era rebelião, o que havia em nós era, de fato, um coração obstinado para ir contra Ele, mas mesmo assim Ele nos amou. E lembrar disto é que faz a diferença todos os dias. Era isso que o anjo do Senhor queria fazer com que o povo entendesse. Eles deveriam se lembrar da aliança. Esquecer-se é um risco. E como eu disse, o tempo faz isso conosco. Mas nós devemos ser relembrados todos os dias. Quando oramos, quando lemos a Escritura, quando ouvimos o Evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós. É preciso lembrar do que o Senhor fez. Se você está aqui nessa noite, se você tem esperança da vida eterna, se você tem um novo ano para começar, é porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Ele não invalida a sua aliança. Uma segunda aplicação, queridos. Se devemos lembrar, em segundo lugar, é preciso viver o que se espera de nós. O versículo 2 diz assim: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? É uma coisa lógica. Quando eu me esqueço, eu não faço. Mas quando eu lembro, a minha atitude muda. Daí então, se devemos lembrar daquilo que Ele fez, daquilo que somos e da grandeza do que Ele fez por nós, devemos reagir a essa lembrança, vivendo o que se espera de nós. Amados, se um ano novo vai começar, então, como eu disse, não tem sentido começar um novo ano com os mesmos hábitos, com os mesmos erros, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas práticas. Quando somos lembrados do que Ele fez, isso afeta nossas ações. É preciso viver o que se espera de nós. Terceiro, é preciso nos convencermos qual é o nosso padrão. E eu digo, não é a cultura vigente, mas é sempre Jesus. Versículo 13 diz assim: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eu disse que o erro foi se esquecer. Esse foi o erro. O erro foi deixar-se ser contaminados por aquilo que os cercava. Daí então devemos lembrar, devemos viver, mas nós devemos nos convencer qual é o nosso padrão. O nosso padrão não é a cultura que nos cerca. Não são as novelas e as séries que assistimos. O nosso padrão não são as músicas seculares que escutamos. Não são aqueles vizinhos e amigos e parentes que negam e escarnecem do Evangelho. Mas sim, o nosso padrão é Jesus. O erro de Israel foi exatamente esquecer-se. O erro de Israel foi permitir que os povos lhe contaminassem. Se vai começar um novo ano, não é afastar-se do mundo ou sair do mundo, mas entender, lembrar-se do que somos, lembrar do que Ele fez e viver nesse mundo caído como Deus espera.
E por causa disto, devemos entender qual é o padrão de nossas vidas. Israel se esqueceu e começou a viver como todo mundo vivia. O meu padrão, o seu padrão, para 2022 é Jesus, é Cristo. Se você não entender isso, você vai ser engolido por tudo aquilo que te cerca e pelas pessoas que estão ao seu redor. E vai chegar no final do ano dizendo: mas Senhor, por que a tua ira veio sobre mim? Senhor, por que estou experimentando esse laço? E a resposta é esta: pois quebramos a aliança e nos distanciamos de Deus. O padrão é Cristo, não é a cultura vigente. Ela sempre vai estar aí. E uma geração após a outra será sempre uma geração mais longe de Deus. Mas devemos mantermos em Cristo firmes, verdadeiramente firmes naquilo que é verdade, lembrando daquilo que Ele fez e espera de nós. Não se envergonhe de Jesus e não se acovarde diante dos desafios que te cercam, mas erga o estandarte confiado no Senhor. E por fim, queridos, a última aplicação é preciso haver conversão genuína. É preciso haver conversão genuína. O verso 18 e 19 diz assim: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses e servindo-os e adorando. Quarto lugar, é preciso haver conversão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto fundamental. Não busque o Senhor apenas quando tudo vai mal. Mas entenda que você deve buscar o Senhor em todo o tempo, quando as coisas vão bem, para quando os dias maus vierem, vocês possam ter fé e confiança no Senhor para enfrentar os dias difíceis. Israel não havia buscado ao Senhor de maneira genuína. Era apenas os momentos de apertos, quando o Senhor trazia sobre ele juízo. Quando o tempo passava, eles se esqueciam e voltavam a ser pior. Irmãos, se vai começar um ano novo, é preciso que a gente pare de querer pensar que Deus é enganado com aquilo que aparentemente a gente faz. O Senhor é capaz de enxergar o que está dentro do nosso coração. E é dentro do nosso coração que as mudanças precisam acontecer. É dentro de nós que as coisas precisam acontecer. É dentro de nós que as mudanças precisam ser reais e verdadeiras. É dentro de nós que o Senhor precisa ver e enxergar que as mudanças substanciais ocorreram, elas aconteceram. Porque não importa o que as pessoas veem, o que importa é aquilo que Deus enxerga, é aquilo que Deus deve ver dentro do nosso coração. E uma coisa eu digo: conversões sinceras, elas perduram em todo o tempo. Quando tudo vai mal, buscamos ao Senhor. Quando tudo vai bem, buscamos ao Senhor. Conversões insinceras, elas só duram quando tudo vai mal. Porque no momento de aperto, buscamos e lembramos do libertador. Mas quando tudo vai bem, achamos que o bem é maior do que o Senhor, do que o seu amor e a sua graça. E aí fazemos e cometemos um erro gravíssimo, que é trocar o Deus por aquilo que Deus nos dá.
é trocar o poderoso pelas bênçãos que Ele nos dá. Não troque as concessões que Ele dá a você por Ele, porque é Ele que é tudo, é Ele que nos traz vida, é Ele que nos supre, é Ele que é a vida, e fora dEle não há vida. É por isso, meus amados, se vai começar um novo ano, é preciso que nós nos voltemos para Ele de maneira sincera. As mudanças precisam ocorrer dentro de nós. Não pense que o Senhor se comove. Não pense que o Senhor é iludido por nossas ações, quando dentro de nós estamos longe do Senhor. É preciso que a gente tenha uma conversão sincera, genuína, profunda em Cristo Jesus. Portanto, lembre-se do que Cristo fez por você. Viva o que Cristo espera por você. Se convença que o seu padrão é Cristo e não o mundo. Quarto, aproxime-se com o Senhor de maneira genuína, verdadeira, sincera, e entregue o seu coração para Ele. E Ele fará grandes coisas. Aí sim, será um novo ano, verdadeiramente um novo ano. Amém? Não estava no script, mas eu queria que nós terminássemos cantando. Vamos cantar de novo? Vem, derrama paz. Fiquei sem voz. Eu acho que psicologicamente o barulho de fora me faz forçar um pouco mais. Vamos cantar essa canção? Depois eu vou finalizar esse culto fazendo uma oração. Vamos colocar em pé, queridos. Faça desse cântico uma oração, Senhor. Sobre este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos encerrar esse culto. E, como eu disse, vamos caminhar em 3 mensagens de Juízes. Vai começar um ano novo. Graças a Deus por isso.
Mude aqui, querido. Mude aqui, querido. Não entre em 2022 com os mesmos erros. Lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se daquilo que você tem sido ensinado. Viva o que Cristo espera de você. Entenda que o padrão é Cristo, de fato, não o mundo. E entregue o seu coração para Cristo. Converta-se ao Senhor. Entenda claramente que o que Ele vê é o seu coração. E aí será um ano fantástico. Mesmo que seja um ano difícil, será fantástico. Pois o que torna as coisas fantásticas não são as circunstâncias, é Jesus. O que torna as coisas coloridas, né, Jefferson? É Jesus. O que torna as coisas belas é Cristo. Em Cristo, podemos estar em momentos de lágrimas, como a Sara testemunhou aqui. Mas podemos cantar em louvor ao Senhor. Em Cristo, podemos estar com as perdas mais significativas para nós. Mas nós encontramos o alento e o socorro. É em Cristo, meu irmão. É em Cristo. Comece uma nova vida. Comece um novo ano. Uma nova história. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à Tua presença. Gratos pela Tua bondade. Gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado paternal. Obrigado, ó Deus, por essa mensagem, ou por esse texto histórico, que nos faz olhar para as experiências de Israel, mas que é instrumento, Senhor Deus, para falar aos nossos corações hoje. Que Teu Espírito possa aplicar essa palavra no coração de cada irmão que está aqui nesse templo, e aqueles que porventura estão em casa, e aqueles que porventura vão ouvir dessa mensagem depois. Que Tu possa socorrer o Teu povo, e que nós comecemos uma nova história, ó Deus, de fato, não com os mesmos erros, não com as mesmas práticas, porque senão será tudo do mesmo jeito, mas tendo a mente e o coração alterados, modificados pelo Senhor. E tudo, ó Deus, começa na cruz. Portanto, nos faça lembrar da grandeza daquilo que Tu fizestes por nós, para que essa lembrança possa motivar-nos a vivermos como Te agrada, e influenciar o nosso ambiente, qualquer que ele seja, para o louvor do Senhor, e tendo uma conversão genuína, verdadeira e sincera. Dê ao Teu povo que está aqui a Tua graça, abençoe aqueles que estão em casa também, permita que seja uma semana de bênção, é a última semana desse ano, guarde a todos, os livre do mal e dos males, e que seja uma semana na presença do Senhor. É portanto a oração que eu faço, colocando a vida de todos diante do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Podem sentar-se, queridos. Os de casa, uma boa semana a todos.